Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 20ª aula do curso de assistente administrativo. Na aula de hoje, nós vamos concluir a área de recursos humanos falando de outras rotinas de RH. Eu espero que vocês apreciem a aula de hoje. Vamos lá? Homologação. O que será que é isso? Caso haja necessidade de realizar a demissão de algum funcionário, essa também é uma atividade prevista na rotina de recursos humanos, ou até mesmo do departamento de pessoal de uma empresa. A ação de finalizar um contrato de trabalho, do ponto de vista legal, denomina-se homologação. Então, todas aquelas pessoas que são desligadas da empresa precisam passar por esse processo que é chamado de homologação. E envolve uma série de documentação e procedimentos, que é o que nós vamos ver agora. Quais são as documentações ou a documentação necessária para efetuar o desligamento de um empregado? Termo de rescisão de contrato de trabalho, carteira de trabalho e previdência social, livro ou ficha de registro de empregados, notificação de demissão, extrato para fins rescisórios da conta vinculada do empregado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, guia de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social, comunicado da dispensa, atestado de saúde ocupacional, demissional ou periódico. Então, as empresas são obrigadas a fazer exames médicos periódicos e admissional. E quando o empregado é desligado, ele também tem que fazer o exame, para ver se não houve algum problema de saúde durante a estadia dele na empresa, durante a sua jornada de trabalho. 9. Documento que comprove a legitimidade do representante da empresa, carta de preposto e instrumento de mandato, prova bancária de quitação quando o pagamento for efetuado antes da assistência e número de registro ou cópia do instrumento coletivo de trabalho aplicável. Então, vimos aqui que são 12 os documentos necessários para efetuar um desligamento de um empregado. E essa atribuição, naturalmente, pode recair sobre o assistente administrativo que vai atuar nesta área. Demais ações de RH e gestão de pessoas. Outra função da área de recursos humanos de uma empresa é lidar com a questão dos cargos e dos salários. Então, cargos e salários. Isso não significa apenas definir quais são os cargos, quantidade de funcionários necessários e salários praticados, para que assim a empresa possa desenvolver seu trabalho na forma e com a qualidade que deseja. Então, cargos e salários, nós vamos ver agora, envolve todo um planejamento, que promove a motivação e o desenvolvimento dos empregados dentro de uma organização. Plano de cargos e salários. Quando falamos em desenvolvimento de plano de cargos e salários, trata-se de todo um planejamento efetuado nessa área para que se possa construir uma prática de gestão de pessoas que seja duplamente relevante. Em outras palavras, que traga benefícios e aumento na qualidade tanto do trabalho realizado quanto da trajetória pessoal de cada trabalhador, que pode assim almejar, por meio dos seus esforços, dedicação e conhecimentos, a conquista de novas posições no desenvolvimento de sua trajetória profissional dentro da empresa. Então, por meio do plano de cargos e salários, e que seja de forma transparente em toda a organização, o empregado pode planejar o seu próprio desenvolvimento. A empresa estabelece janelas, de sucessão, quais são os requisitos para que eu possa ser promovido, em termos de tempo de trabalho, qualificação profissional, formação, cursos, etc.
Então a pessoa vai galgando aos poucos, né, esse desenvolvimento a partir do seu próprio esforço e planejamento da organização. Oferecer uma política de cargos transparente que seja interessante para todos é função que deve ser considerada fundamental pela área de recursos humanos. Vejamos um exemplo de estrutura de cargos e salários de uma empresa fictícia, que eu peguei na internet, né? E a gente vê as classes salariais. Cargo, classe 002, secretária e auxiliar de escritório, né? Então nós temos as faixas salariais para quem está começando, que é o trainee, júnior, pleno e sênior. Então aqui tem um plano de carreira, a pessoa começa como trainee e aí tem os requisitos para ela atingir os demais cargos. O mesmo acontece com os demais, né? Lá, analista de suporte, auxiliar de pessoal, vendedor, tem a mesma faixa salarial e o mesmo plano de desenvolvimento de carreira. O mesmo acontece com analista financeiro, analista de RH e advogado, né? Depois nós temos o gerente administrativo, gerente comercial, gerente operacional, até para diretor de uma empresa, né? E aí tem as classes salariais, que vai depender então do empenho e esforço de cada um. E isso é extremamente motivador e fica bom para a empresa e bom também para o colaborador. Outro aspecto importante da atuação do RH e que vem cada vez mais ganhando espaço e importância para o bom desenvolvimento do trabalho dos funcionários de uma empresa diz respeito à formação dessa força de trabalho. Então nós estamos falando de qualificação profissional. Muitas empresas estão cada vez mais investindo em cursos e treinamentos para seus funcionários, possibilitando assim que eles possam aperfeiçoar seus conhecimentos e trazer ainda mais qualidade para o desenvolvimento do trabalho cotidiano. Então é isso, né, gente? Além de plano de carreira, a empresa também deve promover o desenvolvimento, né, o aperfeiçoamento técnico de seus colaboradores de forma contínua. Então nós estamos percebendo, né, que o mundo está mudando rápido, as tecnologias cada vez mais avançadas e aparecem novas funções dentro das organizações em que a maior parte das pessoas não estão qualificadas. Então cabe à organização promover esse desenvolvimento, ou através de treinamento com o pessoal próprio da área de RH, ou com a contratação de terceiros para fazer isso, ou até mesmo promovendo com que os seus colaboradores busquem em entidades fora da empresa esse aperfeiçoamento. E é isso que nós vamos ver a seguir. Algumas organizações fornecem auxílios no pagamento de cursos totais ou parciais, tais como curso de idiomas ou especializações, até mesmo de pós-graduação. Isso porque as empresas vêm compreendendo a importância de seus funcionários estarem sempre acompanhando e se atualizando em relação ao avanço das tecnologias, da pesquisa, da ciência e do conhecimento. Então a empresa também tem interesse no desenvolvimento, né, das capacidades e habilidades e competências dos seus colaboradores, e para isso ela tem um investimento. Muitas vezes ela pode pagar um curso de faculdade para um empregado, né, um curso completo. Ela pode dar uma bolsa de 50%, 25%. De qualquer forma, ela tem um investimento para desenvolver a qualificação da sua mão de obra. Por dentro das práticas de recursos humanos. Vamos agora rever alguns importantes aprendizados que obtivemos nesta unidade. Para tanto, responda as questões a seguir. Então nós vamos fazer agora uma avaliação de conhecimentos, né, nas quais você vai poder verificar o quanto você assimilou de tudo aquilo que nós falamos nas últimas aulas. Escolha as opções que melhor representar aquilo que você aprendeu e em seguida veja a resposta comentada pelo professor, que sou eu. Vamos lá? Então é o seguinte, nós vamos ter as questões. Se você tiver alguma dúvida, pode parar, pode voltar o vídeo, né? Pode procurar
em seus alfarrábios, as suas anotações, o conteúdo para poder responder. Eu vou fazer na sequência. Primeira questão. Uma das alternativas representa alguns dos principais direitos garantidos em lei para o trabalhador brasileiro. Vamos ver qual seria a resposta certa. A jornada de trabalho de 44 horas semanais. Fundo de garantia por tempo de serviço. Férias remuneradas de 30 dias. 13º salário e aviso prévio. O que é o aviso prévio? Todo funcionário tem direito a ser avisado de seu desligamento 30 dias antes de ser efetivado. Algumas empresas preferem pagar esse aviso prévio, né? Ela não dá os 30 dias, mas paga os 30 dias. Então você receberia o último salário referente ao último mês trabalhado, mais um mês, caso a empresa não queira que você cumpra. Então essa é a alternativa A. Vamos ver a alternativa B? Jornada de trabalho de 32 horas semanais, fundo de garantia por tempo de serviço, férias remuneradas de 20 dias, 14º salário e aposentadoria. Será que essa alternativa está correta? Vamos ver a alternativa C. Fundo de garantia por tempo de serviço, férias remuneradas de 30 dias, 13º salário, aviso prévio, adicionais salariais conforme horário de trabalho. Será que dependendo do horário de trabalho eu tenho um adicional? É o que diz a alternativa C. E vamos para a última alternativa, a alternativa D. Fundo de garantia por tempo de serviço, jornada de trabalho de 33 horas semanais, fundo de garantia por tempo de serviço, férias remuneradas de 20 dias, sendo obrigado à venda de 10 dias quando a empresa propor, aposentadoria e seguro-desemprego. O que vocês acham? Né? Se você quiser voltar e rever as aulas anteriores, fique à vontade. Qual a alternativa correta? Veja a resposta comentada no próximo slide. Então vamos ver a resposta? A alternativa correta é a alternativa A. A jornada de trabalho prevista pela CLT é de 44 horas semanais, né? O que daria 220 horas mensais. Fundo de garantia por tempo de serviço, férias remuneradas é de 30 dias, gente, não é nem de 20, nem de 15 e nem existe obrigação de venda de férias, né? A legislação prevê que é possível vender 10 dias se o empregado desejar. Não é obrigatório. 13º salário e aviso prévio, né? As outras alternativas estão parcialmente ou totalmente incorretas. 32 horas não é o correto, né? Adicionais salariais conforme o horário de trabalho é incorreto. O adicional que nós temos é adicional de trabalho de periculosidade, né? E adicional noturno, por exemplo, como nós já vimos nas aulas passadas. Então a resposta está incorreta. E a D, 33 horas semanais, nós já vimos que está incorreto. Férias remuneradas de 30 dias e não 20, e ninguém é obrigado a vender as suas férias. Ok? A resposta correta é a alternativa A. Se você acertou, está afiado. Parabéns. Vamos para a segunda questão, então. Então, é uma prova situacional aqui, né? Vamos supor que você esteja trabalhando como assistente administrativo no Recursos Humanos de uma empresa e alguns novos funcionários foram admitidos. Quais das alternativas abaixo representam alguns dos procedimentos que você precisará fazer para oficializar o processo de admissão desses colaboradores? Então você naturalmente vai estar na área de RH, mais especificamente na área de departamento pessoal, que é uma sub-área da área de recursos humanos. O que é que você vai ter que fazer para efetivar a contratação desses novos funcionários? Alternativa A, anotar na carteira de trabalho e previdência social a data de admissão, a remuneração e as condições especiais se houver. Alternativa B, preencher a ficha de salário-família e incluir a admissão no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Alternativa C, efetuar o cadastro no PIS/PASEP,
caso o empregado não possua o número da matrícula. Isso é no caso de uma contratação de um funcionário pela primeira vez, né? O primeiro emprego, então ele vai precisar passar por isso. Desenvolver ao colaborador sua carteira de trabalho e previdência social em 48 horas, mediante recibo. Qual das alternativas é a correta? E temos uma alternativa E. Todas as alternativas estão corretas. Então dê uma olhada, faça a sua reflexão. Se quiser, pare o vídeo e retome as aulas anteriores, né? Esse assunto foi tratado na aula de número 19, a aula anterior. Se quiser dar uma olhada e voltar para o vídeo e escolher a alternativa, fique à vontade. Eu vou então passar a resposta correta. Alternativa correta, letra E. Todas as alternativas estão corretas. É o que deu para a gente perceber, né, gente? Eu praticamente dei a resposta correta quando comentei algumas delas. Todas as alternativas estão corretas. Você vai ter que anotar na carteira de trabalho a data de admissão, remuneração e condições especiais de trabalho, se houver, né? Preencher a ficha de salário família e incluir a admissão no cadastro geral de empregados e desempregados, que é o CAGED, efetuar o cadastro no PIS/PASEP, se for uma contratação pela primeira vez, o empregado não tem esse registro, e devolver ao colaborador sua carteira de trabalho e previdência social em 48 horas, mediante recibo. Então, a empresa que demorar para entregar a carteira profissional pode sofrer multa, está previsto na jurisprudência do trabalhador, né? Então, resposta E é a resposta certa. Vamos para a nossa terceira questão. Além desses procedimentos legais associados à admissão desses colaboradores, em quais outras atividades os recursos humanos poderá auxiliá-los? Então, uma dica, está na aula de hoje, aula de número 20. Vamos ver as alternativas. Alternativa A, pagamento mensal de funcionários e controle da folha de pagamento, informando os descontos no salário. Alternativa B, registro na folha de pagamento do mês trabalhado de cada empregado, contendo faltas, licenças e atrasos. Está complicada essa, né? Letra C, gestão de cargos e salários, com desenvolvimento de plano de carreira e investimento em cursos e treinamentos em sua formação continuada. Interessante. Vamos ver a B agora, a última alternativa. Oferecer a cada colaborador o recibo de pagamento do salário e oferecer um cartão de ponto para o controle de horário. Então, qual a resposta certa? Se você prestou atenção na aula de hoje, certamente saberá. Vamos lá, vamos ver a resposta certa. A resposta correta é a letra C, né? Gestão de cargos e salários, conforme falamos agora há pouco, com o desenvolvimento de plano de carreira e investimento em cursos e em treinamentos em sua formação continuada. É assim que a empresa desenvolve os seus colaboradores cada vez mais, motivando e preparando a mão de obra para trazer um trabalho de maior qualidade e aumentar a produtividade da empresa. Todos saem ganhando com esse investimento. A gente percebe que as empresas multinacionais já fazem isso há muitos anos. E as empresas nacionais, as pequenas empresas, as empresas familiares, começaram a descobrir isso tardiamente. Ok? Então, próxima questão é a quarta e última questão, né? Vamos acompanhar juntos o seguinte depoimento. Então, depoimento de um empregado. Há 11 anos, eu entrei nessa empresa trabalhando como office boy. Naquela época, não tinha ainda nem o fundamental completo. A empresa me incentivou a voltar à escola e finalizar meus estudos e depois concluir o ensino médio. Comecei a trabalhar na área de estoque da empresa como assistente, né? Fui atrás de alguns cursos básicos na área e, graças a esses novos conhecimentos, ao meu esforço no dia a dia de trabalho, subi de cargo e atualmente sou analista de estoque. Então, o funcionário está contando a sua história de evolução dentro da organização. Minha intenção é continuar estudando,
pois sei que a empresa apoia seus funcionários. Eles nos dão uma bolsa de 50% do valor do curso. Afinal, são poucos os que conhecem esse setor como eu. Silas, 29 anos. Então nós temos aqui um depoimento de um empregado, em síntese contando a sua história na empresa. Ele está há 11 anos lá, começou num cargo básico, né? E a partir do empenho dele no dia a dia e também na continuidade dos estudos, ele sofreu evolução. A síntese do depoimento do Silas é esse. Vamos ver a questão. Agora responda. Qual é a relação entre esse depoimento e o setor de recursos humanos da empresa em que Silas trabalha? Vamos ver as alternativas. O setor de RH não atrasa seu pagamento. Ele oferece oportunidades de desenvolvimento profissional. Alternativa B. O setor de RH identificou suas necessidades de aperfeiçoamento profissional e lhe motivou a voltar a estudar, oferecendo-lhe ajuda nos estudos e plano de carreira. Alternativa C. A empresa em si valoriza seus funcionários porque deseja que todos aumentem sua capacidade produtiva e seus lucros. Alternativa D. A empresa fez uma boa contratação e por isso o colaborador subiu de cargo, graças ao seu próprio esforço. Se você prestou atenção na aula de hoje, a resposta você vai saber com facilidade. Se não, eu recomendo que reveja a nossa aula desde o princípio, a 20ª aula. Vamos então ver a resposta correta? Resposta correta é a alternativa B. Se você acertou, parabéns! O setor de RH identificou suas necessidades de aperfeiçoamento profissional e lhe motivou a voltar a estudar, oferecendo-lhe ajuda nos estudos e plano de carreira. Se preparou bem para ocupar a função de assistente administrativo na área de recursos humanos. Parabéns se você acertou, né? Se não acertou, reveja os conceitos. Com isso, nós estamos concluindo esse módulo do curso de assistente administrativo. Vamos ver? Estamos com esta 20ª aula concluindo este módulo de capacitação técnica do assistente administrativo. Nele, pudemos estudar desde a história da ocupação, o fenômeno da globalização, como que funciona o mundo organizacional, as comunicações do mundo organizacional, até as principais áreas de atuação dessa profissão. Então a gente viu que o assistente administrativo ele pode atuar em diversas áreas dentro de uma organização. Pode atuar na área comercial, pode atuar na área de compras, pode atuar na área de vendas, na área financeira, contabilidade e, finalmente, na aula de hoje, a área de recursos humanos. No próximo módulo, nós vamos desenvolver competências que nos ajudarão a aperfeiçoar nosso perfil profissional, pois o mundo do trabalho exige não só habilidades técnicas e conceituais, como também habilidades humanas. O que são habilidades técnicas, né? Foi tudo que nós aprendemos, né? Quais são as rotinas de cada área dessas em que o assistente administrativo pode atuar, né? Quais os conhecimentos que precisa ter, né? Isso é habilidade técnica. As habilidades conceituais é a visão abrangente do todo, né? Como é que a empresa funciona, qual a sua participação e colaboração no resultado final dela. E as habilidades humanas são as habilidades mais exigidas pelas organizações hoje, e se você for participar de um processo seletivo, vai perceber que o foco vai ser bem esse, né? Trabalho em equipe, capacidade de se comunicar, né, de forma correta e objetiva, resiliência e capacidade de superar desafios, que são muitos. Estamos vivendo uma época de pós-pandemia, né? A pandemia ainda não terminou e a oferta de trabalho tem sido reduzida. Então, por isso a importância do desenvolvimento dessas habilidades, né? Criatividade, capacidade de resolução de problemas, né? Persistência, aí são várias. Então, o próximo módulo nós vamos estar desenvolvendo essas competências junto de vocês.
E assim nós estamos concluindo nossa 20ª aula do curso de assistente administrativos. Vimos as outras rotinas de RH e concluímos então esse módulo de capacitação técnica. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo e continuem conosco no próximo módulo. Agradeço a participação de todos e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.